Um relatório da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, aponta que em 2019 foram 208 agressões contra profissionais no exercício da profissão, incluindo aí 2 assassinatos. E nós viemos aqui no Sindicato dos Jornalistas do Estado de Goiás, no centro de Goiânia, para conversar com a presidenta da FENAGE, a goiana Maria José Braga, sobre esse relatório. Presidenta Zequinha, tudo bom? Tudo bem, Enzo. É um prazer falar com vocês e tratando de um tema tão importante que é a liberdade de imprensa no Brasil. Vamos começar falando desse relatório. Como eu adiantei, teve até assassinato de jornalistas. Sim, a gente teve em 2019 208 ocorrências e a Federação Nacional dos Jornalistas faz uma categorização dessas violências, que vão desde agressões verbais a o extremo, né, a violência extremada, que são os assassinatos. Nós tivemos 2 assassinatos em 2019, ambos ocorridos no município de Maricá, do Rio de Janeiro. E, infelizmente, até hoje não se tem a responsabilização dos culpados, o inquérito policial ainda está em andamento. E a gente teve, em 2019, uma nova categoria que nós chamamos de descredibilização da imprensa. Ou seja, ataques genéricos e generalizados à imprensa com o objetivo de fazer com que a população não acredite no jornalismo e no noticiário existente no país. Por exemplo? O presidente Jair Bolsonaro tem feito críticas sistemáticas e permanentes à imprensa como um todo, além de atacar diretamente os profissionais jornalistas. Quando ele faz um ataque direto ao profissional, nós categorizamos como agressão verbal ou ameaça, quando é o caso. Mas quando ele fala genericamente, jornalista não diz a verdade, quando ele fala genericamente, esses veículos de comunicação no Brasil são os campeões de fake news, quando ele diz que o trabalho da imprensa não ajuda a sociedade brasileira a se manter informada, nós entendemos que ele está fazendo um trabalho para que a população desacredite do jornalismo e das notícias que são veiculadas, com um propósito, obviamente. Esse propósito é para que o que é divulgado e que de alguma forma critica atos de governo, né, para que a população não se informe devidamente e não critique também devidamente atos de governo se posicionando na sociedade. Além do próprio relatório que nós falamos agora, o que a FENAGE, o sindicato, as lideranças da categoria têm feito para contrabalancear isso tudo? Olha, a gente tem um papel de alguma forma limitado, né, porque nós não temos veículos de comunicação na mão. Nós somos entidade de classe, entidade de trabalhadores jornalistas. A gente tem feito a denúncia sistemática dos casos de agressões e de descredibilização da imprensa. A gente faz essa denúncia nacional e internacionalmente, nos organismos internacionais de defesa da liberdade de imprensa e de expressão. E a gente tem, por meio dos sindicatos de jornalistas, dado apoio aos profissionais agredidos. Ou seja, quem for agredido, nós recomendamos que formalize uma denúncia, faça um boletim de ocorrência. Para isso, a gente coloca as assessorias jurídicas à disposição e, obviamente, também apoiando o profissional que quase sempre fica, sim, abalado do ponto de vista psicológico quando é atacado publicamente. Bom, em 2019, um dos pontos mais polêmicos do cenário político e jornalístico brasileiro foi a série de reportagens do Intercept Brasil, né, tendo à frente o premiadíssimo jornalista e advogado norte-americano, o Glenn Greenwald. Agora, recentemente, antes dessa nossa entrevista, ele foi denunciado por um procurador do Ministério Público Federal de ter feito conluio com os hackers. E o próprio Supremo já tinha dito que não era para investigá-lo. Como você analisa esse episódio? Bom, a FENAGE denunciou publicamente que se trata, sim, de uma clara tentativa de intimidação
ao jornalista Glenn Greenwald, à equipe do Intercept Brasil e à imprensa de uma forma geral. Quando as autoridades públicas, e aí repito, o presidente da República, uma autoridade do Ministério Público, age para cercear a liberdade de imprensa no Brasil, nós devemos, nós profissionais e nós, sociedade brasileira, devemos de fato nos preocupar e devemos reagir para que a liberdade de expressão e de imprensa garantida na Constituição seja respeitada e seja defendida por essas autoridades, e não o contrário. Então, o procurador federal, o Wellington Divino de Oliveira, no nosso entendimento, teve uma atuação tendenciosa, né? Ele que é um procurador que já atuou outras vezes para defender interesse ideológico. Interesses de pessoas, né, que atuam na Lava Jato e contra principalmente o ex-presidente Lula. Então, nós entendemos que ele teve uma atuação tendenciosa e esperamos que a Justiça, já em primeira instância, não aceite a denúncia contra o jornalista, que é bom que a gente diga, nada mais fez do que fazer jornalismo. E o que é fazer jornalismo? É buscar informações de interesse público e divulgar essas informações de interesse público. Bom, você citou agora o ex-presidente Lula. Vamos lá. Comentamos de agressões praticadas à imprensa pelo presidente Jair Bolsonaro, bem à direita. Presidente Lula, ex-presidente Lula, centro-esquerda. Recentemente também ele deu uma entrevista ao UOL e, de certo modo, diminuiu o papel da imprensa no processo político. E ele é um crítico contundente também das organizações Globo. Isso é bom ou ruim a imprensa receber crítica de cá e de lá? Bom, a imprensa e jornalistas, né, nós profissionais jornalistas, sempre recebemos crítica, porque o nosso trabalho não é bajular ninguém. O nosso trabalho, repito, é trazer informações de interesse público à luz, né? E quase sempre isso é feito por meio de denúncia, sim, porque nós, de alguma forma, temos o compromisso de fiscalizar, entre aspas, né, os poderes constituídos. Essa entrevista que o presidente Lula deu ao UOL, no nosso entendimento, foi uma entrevista infeliz, porque ele minimiza o importante papel do jornalismo, ele, de alguma forma, corrobora com as críticas sistemáticas do presidente Bolsonaro, e aí quero enfatizar a diferença. Uma coisa é crítica, pontual, um apontamento de uma falha, de uma cobertura jornalística. Outra coisa é ataque sistemático. Então, por isso também que a gente faz a distinção. Às vezes o Bolsonaro pode até fazer uma crítica pontual, mas como presidente da República, o que ele tem feito são ataques sistemáticos, repito, genéricos e generalizados à imprensa como um todo, com o objetivo de descredibilização. Acho que o presidente Lula poderia ter, vamos dizer assim, feito essa distinção e se colocado mais uma vez a favor do exercício da livre profissão do jornalista no Brasil. Tá, nós estamos em um ano eleitoral, eleições municipais. Essa própria entrevista, o presidente Lula falou do papel importante das redes sociais e o próprio presidente Jair Bolsonaro foi eleito com esse empuxo das redes sociais. A imprensa vai ter um papel menos relevante nesse pleito de 2020, na sua opinião? Eu creio que não. E aí é preciso a gente fazer a diferença do que ocorre nas eleições nos grandes centros urbanos e do que ocorre na maioria dos rincões dos municípios brasileiros, que são municípios pequenos, onde a vida em sociedade se dá de uma forma diferenciada do que nos grandes centros. Mas, no nosso entendimento, o jornalismo e os veículos de comunicação que fazem jornalismo vão continuar sendo essenciais no sentido de fortalecer o debate público, no sentido de fazer a apresentação dos candidatos, não a apresentação marqueteira, mas a apresentação de fato, quem são aquelas pessoas, o que eles fizeram na vida até então, como eles se posicionam sobre os grandes temas nacionais, e isso é o jornalismo que faz e não as redes sociais.
Vamos falar um pouquinho do futuro da profissão. Recentemente, aqui em Goiânia, o Jornal Popular encerrou a sua edição impressa de domingo, concentrando no sábado. E há muito se fala do fim do jornal impresso, alguns jornais trabalham online, mas teve jornal que voltou a ser impresso. Na sua opinião, como que é a sua leitura do futuro do jornalismo impresso? Bom, eu como defensora do jornalismo e dos jornalistas... E sempre foi do impresso, né? E sempre trabalhei impresso, eu defendo o jornalismo como atividade essencial para a democracia. A plataforma em que esse jornalismo é apresentado para a sociedade, no meu entendimento, ela pode se diversificar, mas uma coisa não elimina a outra. As tecnologias sempre provocam esse debate, né? Perdão te interromper, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. A técnica, tudo que nós estamos usando é a mesma de uma emissora de televisão. Claro, e aí as inovações vão sendo incorporadas. Quando surgiu a televisão, todo mundo falou que ia acabar com o rádio. O rádio continua sendo o principal veículo de informação na sociedade brasileira. E isso é muitíssimo relevante, precisa de ser considerado. Porque o rádio te acompanha onde você quiser. Eu falo, o rádio é mais instantâneo que a internet. E precisa de ser considerado. Em relação ao impresso, até por uma questão de custos, as empresas passaram a não investir no impresso. Mas eu não creio que ele vá desaparecer totalmente. A gente tem os veículos especializados, né, as publicações de nichos, e que servem principalmente de prova histórica, documental. Então, o impresso ele tem esse importante papel que não vai desaparecer de repente. Volto a dizer, as empresas passaram a não investir no impresso, não porque não tem público, mas por conta dos custos. E que, a meu ver, acaba sendo um erro, já que na chamada suposta crise de negócios do jornalismo, o que tem que ter é mais investimento para que o jornalismo tenha, de fato, qualidade e tenha público disposto a pagar por essa informação. Para a gente encerrar, a gente sabe que os sindicatos no Brasil atualmente, não só o sindicato dos jornalistas, onde nós estamos fazendo essa entrevista, inclusive, né, agradecer a diretoria do sindicato dos jornalistas, como as próprias federações, a FENAGE andam a míngua, até porque não é obrigatório mais, né, a contribuição sindical, e mesmo para descontar a contribuição sindical mês a mês, ficou mais difícil. Como é que está? E aproveita, conclama aí a categoria a se filiar, a contribuir. Bom, a categoria dos jornalistas sempre foi uma categoria que apoiou suas entidades, mas por não ser uma categoria de massa, nossas entidades sempre foram entidades pobres, sindicatos e federação. Agora nós estamos quase que na miséria. Por quê? Com a reforma trabalhista feita pelo governo Temer, os sindicatos, de uma forma em geral, ficaram sem a principal fonte de renda, que era a contribuição sindical compulsória, o chamado imposto sindical. Ao retirar essa fonte de renda, o governo Temer já deu um golpe muitíssimo grande nas entidades sindicais de todo o Brasil. O governo Bolsonaro vem e aprofunda o ataque às entidades sindicais com medidas provisórias que impediram a contribuição em folha. Isso, felizmente, a Justiça tem dado ganho de causa para os sindicatos, até porque está na Constituição brasileira que o trabalhador pode contribuir e essa contribuição pode ser feita retendo no salário diretamente. E nós estamos, no momento, buscando dizer para a categoria que é a categoria que tem que manter suas entidades. E como é que a categoria mantém suas entidades? Se filiando e contribuindo. A mensalidade é muito pequena e se todo mundo contribuir, nós teremos entidades mais atuantes e aí, inclusive, extrapolando o papel sindical tradicional, que é fazer negociação coletiva de salário, que é fechar com as empresas os acordos e convenções coletivas, etc., etc., e tendo uma ação muitíssimo mais ampla, como eu creio que nós estamos tendo nessa defesa institucional
da liberdade de imprensa no Brasil, do jornalismo como atividade essencial à democracia e do jornalista como profissional apto a fazer jornalismo. Bom, vale lembrar que o trabalho que a Zequinha e toda a diretoria da FENAGE e de todos os sindicatos dos jornalistas realizam não é um trabalho em prol da categoria somente, é um trabalho em prol da democracia, pois democracia sem imprensa livre não existe. Presidenta, muito obrigado, um prazer ter conversado com você, agradeço ter dedicado o tempo aqui para a gente. E se você gostou de mais esse vídeo, clique, dê um ok, comente, compartilhe e inscreva-se no Jornalismo na Rede. Até a próxima!